pessoal está ouvindo a gente? Vamos ver, Marina. Boa noite, pessoal. Vocês conseguem sinalizar para a gente se vocês estão ouvindo? Vamos fazer um teste de qualidade do áudio. Se vocês puderem escrever no chat, no chat, se vocês estão nos ouvindo, a gente agradece. E aí a gente começa. Legal. Bacana. Bom, professor, vamos dar as delongas. Essa daqui é mais uma atividade complementar da nossa terceira edição da Escola de Plantas. Eu sou o Nicolas Capucin, sou coordenador da terceira edição de Plantas, participo do GFEM, sou orientador do professor Hudson Lopes. Orientado. É uma grande satisfação estar com você aqui, professor, trazendo um pouco mais de conhecimento para a gente, falando sobre todo o seu conhecimento, todas as suas experiências, e todo o povo que está assistindo a gente aqui. É um prazer estar com vocês nessa noite. E, bom, eu gostaria de falar um pouco sobre o nosso convidado dessa noite, o professor Hudson. Ele tem um currículo bastante extenso, então eu vou fazer uma colinha para conseguir acompanhar direitinho o senhor, professor. O nosso professor. Ele é químico pela Universidade Federal de Lavras, realizou doutorado em programa de cotutela pelo Instituto de Química da Unesp, da Universidade de Paris, SUD 11. Foi pesquisador do Instituto de Tecnologia de Karlsruhe, na Alemanha. Desde 2015, é docente no SENA-USP, onde coordena o grupo de estudos em fertilizantes especiais e nutrição em plantas, GFEM, e entre 2023 e 2025, atuou como professor docente na Universidade Politécnica Mohamed VI, em Marrocos. Ele possui ampla experiência em criação de desenvolvimento de fertilizantes especiais, com ênfase em fertilizantes foliares e fertilizantes fosfatados, desenvolvimento de métodos espectrométricos para diagnóstico do estado nutricional de solos e plantas, e aplicações da nova tecnologia na agricultura. Hudson é uma referência no uso de radiação síncrotron e das espectrometrias de raio-x para estudar o transporte e absorção de nutrientes. Antes de passar as palavras, professor, ressalvo nesse momento que deixaremos as perguntas para o final da apresentação, exclusivamente via chat na plataforma DOT. Portanto, professor, sem mais delongas, desejo uma ótima apresentação. A palavra é sua. Eu vou me retirar aqui e deixar o senhor à vontade. Legal, obrigado. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Nicolas. Pessoal, vocês conseguem me ouvir bem? Tá ótimo. Bom, boa noite. Muito obrigado por vocês terem tirado esse tempo para participar dessa iniciativa conosco. Esta live de hoje ela é parte de um evento que é organizado pelos estudantes do Grupo de Estudos de Fertilizantes Especiais em Nutrição de Plantas. Eu sou orientador nesse grupo de estudos, junto com o professor José Lavras, também lá do SENA. E os estudantes estão organizando a terceira Escola de Fisiologia e Nutrição de Plantas. É um evento que vai acontecer nos dias 26 e 27 de agosto, aqui na Exalc, no campus de Piracicaba, e será um evento híbrido, online e presencial. E nessa live, nós vamos falar sobre princípios de adubação foliar. Eu vou só confirmar com o pessoal aqui no estúdio se vocês conseguem ver minha tela. A gente está vendo? Isso, legal, legal. Então, pessoal, como o Nicolas comentou, se vocês tiverem dúvidas, coloquem no chat, e aí, ao final da apresentação, ele vai fazer as perguntas. Lembrando, assim, que nós vamos conversar aqui hoje uma pincelada, porque o assunto é bastante extenso. Então, vai ser uma breve discussão. Vamos discutir alguns princípios e verificar se a adubação foliar pode nos ajudar a aumentar a produtividade das culturas e como é que a gente vai fazer para aumentar a probabilidade de resposta desta prática. Aqui, vocês estão vendo também meu contato de e-mail, podem ficar à vontade para me escrever. Então, como eu dizia, nos dias 26 e 27 de agosto,
presencial e online, vai estar acontecendo a terceira edição da Escola de Fisiologia e Nutrição de Plantas. É um evento em que nós tentamos combinar produtores, consultores, pesquisadores que estão na indústria, junto com pesquisadores que estão na universidade, para discutir aquilo que tem de mais recente em nutrição e fisiologia vegetal, e como é que o conhecimento científico, como é que a pesquisa pode ser transposta, ela pode ser retirada das universidades e levada para campo. Então, se você está em busca de atualização daquilo que tem de mais recente, é um ótimo evento para você participar. A edição presencial vai acontecer aqui no Anfiteatro da Engenharia, no campus do Queiroz, mas se você não puder vir presencialmente, você também pode acompanhar online. No site da FEALC você encontra mais informações. Basta colocar no Google também Escola de Fisiologia e Nutrição de Plantas. Então, como o tópico da nossa live é adubação foliar, a primeira pergunta, ou a primeira questão que a gente vai tentar responder é se as folhas absorvem nutrientes. Porque as folhas não são os órgãos especializados na absorção de nutrientes. As plantas são organismos complexos e elas possuem órgãos. Então, as folhas são os órgãos especializados em absorver luz, fazer as trocas gasosas. E, com isso, ela contribui para a estabilização térmica da planta e a diferença de pressão devido à evaporação faz com que a raiz consiga absorver água e nutrientes. Então, a raiz é o órgão especializado em absorção de nutrientes. As folhas não são especializadas. E a maior parte das pessoas que aplicam fertilizantes foliares o fazem porque eles observam resposta positiva em termos de aumento de produtividade. Mas poucas pessoas já mediram se de fato as folhas conseguem absorver nutrientes. Então, no Centro de Energia Nuclear da Agricultura, nós temos ferramentas e métodos parecidos com aqueles da medicina nuclear. Então, nós podemos aplicar, por exemplo, um radioisótopo na planta, em uma determinada folha, e verificar se o nutriente radiomarcado está sendo absorvido e transportado para outras partes da planta. Então, como nós estamos vendo aqui nessa imagem, essa pessoa, nós estamos vendo uma série de imagens aqui de uma pessoa, ela tomou um contraste radioativo, nesse caso, bário. E aí ele troca com cálcio nos ossos. Nós podemos fazer a mesma coisa com as plantas. Nesse exemplo aqui, nós estamos vendo, a planta é trigo, e as imagens, as autorradiografias, foram registradas 15 dias após a aplicação do tratamento à base de zinco. Então, nós estamos vendo 3 fontes. O ledo de zinco, que é uma fonte tipo sal, o quelato de zinco com EDTA, então é um quelato bem forte, o que é bom porque isso é bastante estável, né? Então não vai reagir com inseticida, com fungicida ou com herbicida. E nós temos também uma outra fonte, que é o óxido de zinco, que vai dar origem às suspensões concentradas. Então nós estamos tendo 3 fontes de zinco: sal, quelato e suspensão concentrada. Essas folhas que estão marcadas com o retângulo amarelo são aquelas folhas que foram tratadas. As folhas que receberam a aplicação do zinco. Então, quanto mais claro, mais para o branco, mais brilhante, maior a concentração de zinco. E quanto mais escuro, ali azul, preto, menor a concentração de zinco. O que nós estamos vendo é que, independentemente da fonte que foi aplicada no trigo com planta modelo, a planta conseguiu absorver. Então, a folha absorve e transloca o zinco para outras partes, para outros órgãos. Para a raiz, a gente observa que o zinco foi translocado.
a gente observa que ele foi translocado para a espiga, no caso do Zika DTA. No caso da suspensão concentrada à base de óxido de zinco, a gente vê que ela foi absorvida e ela se acumulou ali na região dos colmos, né? Os colmos nas gramíneas, eles atuam como um hub de redistribuição de nutriente. Então, o que esse dado mostra para a gente é que, sim, as plantas têm condição de absorver o nutriente via folha, ou seja, as folhas, mesmo não tendo os órgãos especializados na absorção de nutrientes, elas podem absorver os nutrientes. A taxa de absorção, a quantidade de nutriente que vai ser absorvido, depende bastante da fonte, depende do tipo de formulação, depende da espécie de planta. Então, porque tem espécies que tem, por exemplo, cutícula mais espessa, e aí a penetração é mais difícil. Vai depender bastante das condições atmosféricas, das condições meteorológicas, como a gente já vai ver. A umidade relativa do ar é um parâmetro também muito importante. Mas a mensagem inicial aqui é: as folhas podem absorver nutrientes, mesmo não sendo os órgãos especializados na absorção de nutrientes. Não vai dar tempo de a gente discutir esse assunto na live de hoje, mas é bom lembrar e deixar bem claro que a adubação foliar não substitui a adubação do solo. Então, as folhas podem absorver nutrientes, mas você não deve tentar substituir a adubação do solo pela adubação foliar. Por mais que alguém possa dizer, mas são alguns gramas, algumas centenas de gramas por hectare, então vamos fazer tudo via folha. Nós podemos discutir isso em outro momento, em uma outra live, mas esse não é o procedimento ideal. Porque se a planta apresentar deficiência, as plantas deficientes elas vão absorver menos via foliar do que as plantas suficientes. E aí eu tinha dito que a umidade relativa do ar é um parâmetro muito importante. Então, você pode, às vezes você aplica o fertilizante foliar e observa a resposta em condição de campo. Aumentou a produtividade. E às vezes você aplica e não observa a resposta. Por que será que isso acontece? Pode ser que aquilo que você está aplicando não esteja sendo absorvido, número 1, ou pode ser que aquilo que você está aplicando não esteja sendo demandado pela planta naquele momento. Ou seja, você aplica e ela não está precisando. Mas vamos trabalhar primeiro com a questão da atmosfera. Nós montamos um experimento para avaliar a absorção de duas fontes de zinco, duas fontes salinas, sulfato de zinco e nitrato de zinco, ou seja, sal contra sal. Nesse caso, não há nenhuma tecnologia adicionada à formulação. É só a fonte sulfato de zinco e nitrato de zinco. E nós mantivemos intencionalmente a umidade relativa do ar baixa, na faixa aí de 30% a 45%. E nós medimos a velocidade de absorção ao longo do tempo usando espectrometria de fluorescência de raio-x. Então, essa mancha que vocês estão vendo aí na imagem, vocês conseguem ver um retângulo mostrando a área mapeada da folha. Essa área tem mais ou menos 1 por 1 milímetro, ou seja, é uma área bem pequena, onde nós colocamos uma gotinha da folha, simulando aquilo que sairia do bico do pulverizador e iria cair na superfície da folha. E aí, quanto mais claro aqui na imagem, maior a concentração. Então, azul é o zinco vindo do sulfato de zinco, vermelho é o zinco vindo do nitrato de zinco. E aí, meia hora depois da aplicação, a gotinha está ali, então nós estamos vendo o zinco. 2 horas depois da aplicação, o que a gente observa? Bom, ainda não está claro, mas parece que o zinco vindo do nitrato de zinco está sendo absorvido. Mas aí, conforme o tempo passa, e a gente faz mais uma imagem 7 horas depois, eu faço a imagem no equipamento, volto com a planta para a câmara de crescimento com a umidade baixa. Mas 7 horas depois, já fica evidente que o zinco do nitrato de zinco está sendo absorvido, enquanto que o zinco do sulfato de zinco não está. Mas é tudo sal, não é?
Só que os sais não são todos iguais. As propriedades químicas do nitrato de zinco fazem com que ele seja absorvido mesmo em baixa condição de umidade relativa do ar. E aí, 24 horas depois, o nitrato de zinco está sendo absorvido e 48 horas depois ele continua sendo absorvido assim por diante. Então, quando você for escolher a fonte de nutriente ou aquilo que você vai aplicar, você precisa pensar em usar fórmulas ou fontes que performem mesmo em condições meteorológicas desafiadoras, que você não consegue controlar o tempo. O ideal é que a umidade relativa do ar, quando você faz a pulverização foliar, esteja aí na faixa de 90%. E que não chova. Só que você não consegue controlar isso. Então, escolha fontes que tenham baixo ponto de deliquescência e baixo ponto de fluorescência, ou formulações que permitam, né, que o produto seja absorvido mesmo em baixa condição de umidade relativa do ar. E tem a questão da chuva também, que a gente não vai tratar aqui hoje, mas sim, a chuva pode lavar aquilo que você aplicou. Dependendo da fonte ou da formulação, as perdas serão menores, mas se for, por exemplo, um sulfato de zinco, um sulfato de manganês, as perdas, após, por exemplo, se chover 24 horas depois da pulverização, as perdas podem chegar aí a ordem de 70%. 70% do que foi aplicado vai ser lavado. Então, o que nós estamos, até agora, que a gente viu, nessa primeira parte? Que sim, as folhas podem absorver. Agora, se ela vai absorver, vai depender da fonte e vai depender da tecnologia que está embarcada nessa fonte. Lembrando que não é para substituir a adubação do solo pela adubação foliar. E aí a questão, então, é quando é que a adubação foliar aumenta a produtividade? Nós fizemos um levantamento de dados, como parte da dissertação de mestrado do Vinícius, em que nós tomamos 76 artigos publicados, 66 estudos publicados, envolvendo o elemento químico zinco. E nesses 66 artigos tinham 237 tratamentos. Em várias culturas, várias fontes, várias doses. E aí a gente procurou ali se havia algum fator que explicava ou que estava correlacionado com o aumento de produtividade. E nós vimos, por exemplo, que dentro desse universo de 237 tratamentos, o aumento de produtividade, o incremento de produtividade não estava correlacionado, por exemplo, com a dose, não estava correlacionado com a fonte. Mas nós notamos uma tendência. Nós percebemos que, quando o estudo reportava uma pulverização, ou seja, pegava aquela dose e aplicava em um único momento, a chance do procedimento aumentar a produtividade era da ordem de 41%. Quando o estudo reportava duas pulverizações, ou seja, ele dividia, ele parcelava a dose, aumentava para 43%. E quando o estudo reportava 3 ou mais pulverizações, a probabilidade de resposta positiva ia para quase 60%. Ou seja, nós percebemos que o número de pulverizações apresentava correlação com a probabilidade de aumento de produtividade. Ou seja, parece que ao parcelar as pulverizações, o que acontecia era que, parcelando as aplicações, o experimentalista, ou o produtor, ou a pessoa que estava conduzindo o experimento, aumentava a chance de acertar um momento em que a demanda por esse nutriente, por esse elemento, era elevada. Então, se a demanda pelo nutriente for elevada no momento da aplicação, a planta pode responder com aumento de produtividade. E aí, esse é o conceito que nós vamos explorar hoje. Como é que a demanda da planta se correlaciona com o sucesso da pulverização foliar.
timing do procedimento. Por que que o momento é tão importante? Por que que há momentos em que a planta tem maior probabilidade de responder positivamente em termos de aumento de produtividade após a adubação foliar? Então, nós vamos ver, primeiro, um caso. Nós vamos falar só de gramínea hoje. Vamos falar de arroz, milho e trigo. Vamos tomar como modelo. Mas o raciocínio ele pode ser extrapolado para outras culturas. Então, primeiro estudo de caso, arroz. Então, nesse experimento, foi feita a pulverização foliar de zinco ou zinco mais nitrogênio. No estágio de floração ou na fase inicial de enchimento de grão, que é o que a gente chama de fase do grão leitoso. Então, ou faz aplicação, ou faz no estágio leitoso. Aplicação de zinco ou zinco combinado com nitrogênio. Então, o que a gente está vendo aqui? Resposta, em termos de produtividade, toneladas de arroz por hectare. O controle não recebeu tratamento, não recebeu pulverização nenhuma. Então, produzindo ali na faixa de 1.400 quilos por hectare. Quando o tratamento, a base de zinco, nós estamos vendo ali a dose, pouco mais de 1 quilo, sem nitrogênio, pouco mais, aqui 1 quilo 140 gramas de zinco, ele é aplicado na fase do florescimento, ou seja, 50 dias após plantio, a gente observa um incremento de produtividade que é estatisticamente maior do que o controle. Então, vai para 1,5 toneladas. Agora, quando a pulverização foi feita na fase de enchimento de grão, olha o que acontece. Então, vai para 1,7 toneladas, 1.700 quilos, estatisticamente diferente, tanto do controle quanto da primeira pulverização. A dose de zinco foi a mesma, porém o zinco agora foi combinado com nitrogênio, 4,5 kg de nitrogênio por hectare. A planta respondeu, incrementando a produtividade. Ou seja, essa é uma demonstração factual de que a pulverização foliar pode levar a um incremento de produtividade. Mas o momento em que a pulverização é feita impacta a resposta. Nesse caso, nós estamos variando duas coisas, tanto o momento quanto o tratamento. E aí, vamos tentar raciocinar assim, o que estava acontecendo do ponto de vista fisiológico e metabólico no momento em que essas pulverizações foram feitas. Então, nós temos ali floração e fase de enchimento de grão. No momento em que o grão está leitoso, é aí o início do processo de enchimento. Ou seja, tem uma série de processos metabólicos acontecendo, tanto nas folhas quanto nos grãos, e é um momento em que a demanda, o dreno, a força dos grãos enquanto dreno, vai aumentar bastante. Porque a gente está vendo aqui, nessa curva, como é que se comporta o peso seco do grão em função do tempo. Então, é ali no momento em que a velocidade de enchimento de grãos vai atingir o seu máximo. Então, vamos ver agora um outro caso, antes de explorar o raciocínio do ponto de vista bioquímico. O segundo caso é milho. Nesse caso, a estratégia da pulverização foi diferente. Não foi feito ou. A pulverização foi parcelada. É um estudo de aplicação de magnésio no milho, e as doses, nós vamos variar doses, e essas doses foram parceladas em 3 momentos. Foi feito no D11, no pendoamento, e ali no florescimento, quando ela começa a emitir, a gente chama de, quando começa a ver os cabelos da boneca, né, da espiga. Quando vai ocorrer a polinização. Então, dividido em 3 momentos. Então, a pulverização foi parcelada em 3 momentos. A produtividade que nós estamos vendo aqui é em rendimento de espiga verde. Tá? Por isso que está alta assim.
Então, o controle não recebe a pulverização foliar com o magnésio. Aí, aplicando 4,2 kg de magnésio por hectare, parcelado em 3 vezes. Então, incrementa a produtividade, mas não dá diferença estatística. Quando aplica-se 8,8 kg de magnésio, parcelado em 3 vezes, aí incrementa com diferença estatística. Sai de 17,7 para 21,2 toneladas. E quando aplica 13 kg de magnésio, também incrementa estatisticamente igual ao de 8,8 kg. Ou seja, mais uma vez, nós estamos vendo que a pulverização foliar pode ser traduzida, pode ser transformada em incremento de produtividade com relação ao controle. E o que está acontecendo nesses momentos em que foram feitas as pulverizações? Então, V11, pendoamento, V11, ou seja, ainda está vegetativo, pendoamento e ali no momento da polinização. Está indicado com a seta que vocês estão vendo ali no slide, o endosperma está ali se formando, né? O momento de formação das células, então de divisão celular das células que vão funcionar como tecido de reserva do que a gente quer, que é o amido. Tá. Então, por que a adubação foliar aumentou a produtividade nesses casos, né? Agora a questão, nós vamos começar a discutir o timing, né? Por que e quando a adubação foliar pode aumentar a produtividade? Mas antes de entrar nos detalhes, eu gostaria de lembrá-los que nos dias 26 e 27 de agosto vai estar acontecendo aqui em Piracicaba a terceira escola de Fisiologia e Nutrição de Plantas. E isso que a gente está fazendo aqui é o espírito da escola, que é conectar os resultados de campo com a planta. Entender como é que a planta se comporta. E aí a gente começa agora a agir de forma não mais aleatória, mas proposital, para interferir no metabolismo da planta e, com isso, aumentar a produtividade. Então, nos dias 26, nós vamos ter um time de especialistas discutindo, falando dos componentes fisiológicos da produtividade. No período da manhã. À tarde, nós vamos estar falando de estratégias para mitigar os estresses, principalmente os estresses abióticos, os estresses bióticos. No segundo dia, nós vamos falar de fundamentos da adubação foliar e como fazer as aplicações para que isso se traduza em produtividade. E no final do segundo dia, nós vamos falar um pouco de perspectivas. Lembrando que o evento vai ser presencial e online. Então, se você é produtor em um nível mais tecnificado, tá? Porque o evento é combinar o que tem de mais moderno em termos de pesquisa com a sua prática de campo. Então, se você é um produtor tecnificado, o evento é para você. Se você é consultor, aí é importantíssimo você trabalhar, porque você está lá na ponta, vendo as coisas acontecer, e o evento vai te ajudar a entender por que essas coisas estão acontecendo, e a sua contribuição para nós também é muito importante, né? Porque você vem dizer para a gente quais são as demandas do campo. Se você trabalha com desenvolvimento de mercado, também o evento é super adequado para você, e se você é pesquisador dentro da indústria, também o evento tem o seu perfil. Lembrando que o evento vai acontecer de forma presencial e também de forma online. Nós vamos ter a presença do professor Ismaila Gakmak, que é uma das maiores referências em nutrição e fisiologia de plantas, a professora Vitória Fernandes, da Universidade Politécnica de Madrid, que é especialista em adubação foliar. Vamos ter o professor Fabrício, lá da Federal de Viçosa, que trabalha com nutrição e fitossanidade, como é que as plantas bem nutridas podem se tornar plantas mais resistentes à doença. Vamos ter o professor Eduardo Mariano falando de nitrogênio, o professor Fábio Marim falando dos estresses abióticos e dos desafios climáticos. Então, um time de especialistas, vai ser legal contar com vocês no evento. Então, voltando agora para o assunto da nossa aula, e agora nós vamos falar um pouco de bioquímica, né? Porque o que eu mostrei para vocês inicialmente é
fonte, dose, momento. Mas isso aqui é a universidade, né? Nós estamos na Universidade de São Paulo. Então, a universidade, a gente precisa explicar por que as coisas acontecem. Se a gente souber por que as coisas estão acontecendo, a nossa capacidade de modelizar, interferir, né? Modelar, interferir e criar soluções, ela aumenta. Então, nós vamos falar um pouco agora de bioquímica. Conectada com aquilo que a gente viu inicialmente, que o momento, o timing da aplicação é essencial para a resposta em termos de aumento de produtividade, que é o que todo mundo quer, né? Porque nós todos queremos aumentar a produtividade. Então, nós vamos discutir os processos bioquímicos envolvidos nessa relação fonte-dreno. O que está acontecendo na fonte, nas folhas, e o que está acontecendo nos grãos da gramínea, enquanto dreno fisiológico. Então, nós vamos imaginar o processo de síntese de açúcares na folha e o seu transporte até o dreno como sendo, vamos pensar assim, em dois sistemas, uma caixa de armazenamento, né, onde as coisas são depositadas, ou as coisas são geradas, e ela precisa ir para uma caixa de reserva. E isso está conectado com um sistema de transmissão, um tubo, né, como nós estamos vendo aqui. O que nós queremos com a adubação, ou com essas estratégias fisiológicas, porque nós estamos discutindo aqui hoje o papel dos nutrientes minerais. Esse vai ser o assunto. Mas há uma série de outras substâncias químicas que podem interferir no metabolismo vegetal. Que podem interferir no metabolismo e alterar ou modular essas relações fonte-dreno. Então, o que a gente quer, ao invés de ter essa relação fonte-dreno pequenininha, vocês estão vendo, ali na esquerda da tela, nós queremos uma relação maior. Então, uma fonte robusta, com elevada capacidade de produzir fotoassimilados, um sistema de transporte que não seja o gargalo. Né? Não adianta você estar produzindo muito e não conseguir transportar. E um dreno fisiológico capaz de receber esse fotoassimilado, no exemplo de hoje, que a gente falou de arroz e milho, então nós estamos pensando principalmente em transporte de sacarose, em que essa sacarose chegue no dreno fisiológico e ela seja convertida em amido. Por quê? Porque se houver elevada taxa de produção de sacarose na folha e ela não conseguir ser transportada, o sistema infrarregula a sacarose. E aí a planta para de produzir sacarose. Ela não está conseguindo transportar. Então, precisa ter uma folha robusta, bem nutrida, para produzir a sacarose, um sistema de transporte que não limite a velocidade, e quando isso chega no dreno fisiológico, essa sacarose precisa ser convertida em amido. Isso tudo é feito por meio de processos que dependem de enzimas. E muitas dessas enzimas vão ter nutrientes minerais como cofatores. Ou seja, imagina a fase de enchimento de grão, que ela tem um período limitado para acontecer. Um período limitado, são alguns dias. A velocidade com que esse processo acontece impacta na quantidade de grão que vai ser formado, no peso de grão no final das contas, no tamanho desses grãos. E é esse assunto que nós vamos discutir. Então, como é que nós vamos modular a folha? Como é que nós vamos modular o sistema de transporte? E como é que nós vamos modular o órgão dreno para que eles trabalhem de forma coordenada? E aí, antes de verificar os mecanismos, acontecia bastante, eu estar lecionando, e perguntar aos alunos qual era a força que fazia. Né? Assim, a pergunta é, por que é que os fotoassimilados saem da folha e eles vão em direção ao fruto? Aí a resposta era sempre a mesma, porque a folha é a fonte e o fruto é o dreno. Mas, para eles saírem, para os fotoassimilados saírem de um determinado local e irem para outro, é preciso que exista uma força agindo sobre eles. Essa força poderia ser, por exemplo, um potencial químico
e o processo seria difusivo. Mas isso só acontece em distâncias muito curtas, micrômetros de distância. Não teria como sair centímetros ou dezenas de centímetros de uma folha até o órgão dreno. E aí, o que nós estamos vendo aqui é um experimento que foi feito lá no laboratório para explicar esse processo. Então, nós estamos vendo dois Beckers que representam, por exemplo, uma célula lá na frente. E aí, o Becker em si seria a parede celular, o líquido do lado de fora, a água. Vocês podem imaginar que é o apoplasto, então a água que está no apoplasto. Isso que parece um saquinho de juju ou chup-chup, é uma membrana de diálise. E dentro do líquido são os fotoassimilados. Então, nós temos um caso que tem melaço de cana 50%, representando um órgão-fonte, ou seja, os açúcares estão sendo produzidos. E aí tem um outro saquinho que está a 5%. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir a gente bem? Então, o pessoal está ouvindo a gente bem? Tá legal. Eu estou vendo um feedback aqui, os meninos no estúdio fazendo assim com a cabeça. Eles não estão ouvindo a gente. Mas então, e aí o outro, que está 5%, representa um órgão, então, que está consumindo. Pode ser vamos pensar que seja o grão, né? Mas poderia ser a raiz também. Poderia ser uma folha mais jovem, em que a concentração de açúcar ainda está menor. O que nós vamos ver agora, presta atenção ali na bureta e no nível do líquido, né? No nível do líquido mais escuro e no nível do líquido mais claro. A gente está marcado 0. Né? Então, nós vamos disparar agora o cronômetro. E aí, o que a gente vai ver... Vocês estão vendo agora, o vídeo está acelerado, né? Nós estamos vendo que o líquido está subindo. Como é uma bureta, e ela é bem larga, ele não está subindo por capilaridade. Então, tem uma força agindo sobre esse líquido e empurrando a coluna de líquido para cima. E a gente vê que onde o líquido, onde a concentração de açúcar é maior, o líquido sobe muito mais rápido. Então, olha, 30 minutos depois, ele subiu muito mais. E ele continua subindo. Se esses dois tubos estivessem conectados, por exemplo, com um nu ali em cima, eu ainda vou fazer isso, nós vamos montar um outro experimento, conectando os dois com mangueira, vocês vão ver que o líquido vai sair do órgão-fonte, onde a concentração de açúcar é maior, e ele vai ser transportado para o órgão dreno. O que nós estamos vendo é a ação do potencial osmótico. Então, essa diferença de concentração de fotoassimilado entre o órgão-fonte e o órgão dreno é que é a força motriz de carregamento do floema. Então, o raciocínio é o seguinte: quanto mais açúcar, quanto mais fotoassimilado, sacarose, no caso aqui das gramíneas, ou sacarose e aminoácidos, no caso da soja, quanto mais fotoassimilado as folhas produzirem, maior é a capacidade delas em exportar. Mas, para isso, o dreno precisa consumir. O dreno precisa transformar aquilo que está chegando. No caso da gramínea, transformar em amido. No caso da soja, transformar os aminoácidos em proteína. E aí, se houver esse casamento de elevada taxa de produção, elevada taxa de consumo, e o floema da planta, o carregamento do floema estiver adequado, não estiver faltando, por exemplo, a planta estiver passado por uma deficiência de boro, na hora de formar os vasos, se ela não tiver passado por uma deficiência de potássio, e aí ela vai estar, não vai estar túrgida, né? Vai estar murcha. Se ela não tiver passado por uma deficiência de fósforo, porque aí faltaria ATP, ela vai conseguir transportar esse açúcar para os órgãos dreno. Então, quanto mais ela produzir, melhor. Quanto mais ela for capaz de assimilar, de converter esse fotoassimilado, melhor. Então, vamos olhar do ponto de vista agora bioquímico, o que está acontecendo na folha e o que está acontecendo no grão da gramínea. Vamos pensar
Isso aqui que nós estamos vendo é um modelo da folha de milho, trigo ou arroz, que são as plantas que nós vamos que são objeto da aula de hoje, dessa discussão de hoje. Então, como é que é feita a síntese e carregamento de sacarose? O que nós vamos ver aqui é o papel de cada nutriente mineral durante esse processo. Então, vamos pensar que se inicia com a abertura enzimática, que vai permitir a entrada de dióxido de carbono e a saída de água para que a planta possa absorver nutrientes via raiz e manter a sua temperatura adequada. Que esse processo de evaporação de água mantém a temperatura foliar baixa. Então, quando a temperatura está elevada, pessoal, não está fazendo aquele calor de rachar, a planta tem que estar, vamos supor que a água não seja um fator limitante do solo. Então, ela vai abrir os estômagos para deixar sair água e fazer, ao sair água, no processo de evaporação, a água precisa retirar energia do seu ambiente e, por isso, a planta esfria. Isso depende de potássio. Potássio totalmente relacionado com abertura e fechamento de estômagos. Em seguida, vamos considerar agora a fase dependente da luz da fotossíntese. Então, as reações dependentes da luz. Incide luz na folha, molécula de clorofila. Então, ela vai depender de magnésio no centro absorvedor de luz e manganês no centro de reação, que vai quebrar a molécula de água. Ou seja, se a planta tiver em níveis mais baixos de magnésio e manganês, a fotossíntese fica comprometida. Mas o raciocínio aqui é que você não vai deixar faltar no solo. Porém, nos momentos de elevada demanda por esses nutrientes, você pode vir e fazer uma complementação foliar. E com isso você garante que eles não limitam o processo. Lembre-se que o que você está cultivando não é uma planta no seu estado selvagem, no seu estado natural, cujo objetivo é só produzir algumas sementes para propagar a espécie. O que você está fazendo é como se fosse a nutrição de um atleta de alta performance. Então, é uma planta que ela vai arrebentar de produzir. Então, a nutrição dela não é a nutrição de uma planta convencional. Então, magnésio e manganês ali na clorofila, participando do processo de absorção de luz e quebra da molécula de água. Em seguida, nós vamos ter, então, o elétron agora está excitado na clorofila, então retirou-se o elétron da molécula de água e está excitado. Ele precisa ser transportado. Então, a primeira linha de transporte vai ser citocromo. E ele tem ferro no grupo M, para poder começar a transportar esse elétron. Então, ainda não pode estar com restrição de ferro. E, em momentos de elevada demanda, de elevada atividade fotossintética, a demanda por ferro vai ser elevada. Em seguida, as ferrodoxinas que participam da cadeia de transporte elétrico, altamente dependentes de ferro e enxofre. Então, tem ferro e enxofre na estrutura. Então, a demanda por ferro e enxofre vai ser elevada. E, por fim, este elétron vai ser convertido em ATP, né, a energia, né, do sistema de bombeamento dos prótons, o excesso de prótons que foi gerado dentro da célula. Ele é jogado para fora e aí ocorre a síntese de ATP. E, para sintetizar ATP, nós vamos ter dependência elevada de fósforo e magnésio. Fósforo na própria estrutura da molécula de ATP e o magnésio ele atua como estabilizador de carga. Ou seja, em momentos de elevada demanda, de elevada atividade fotossintética, nós vamos ter elevada demanda por esses nutrientes. Em seguida, produziu ATP, produziu NADH, NADPH, agora ciclo de Calvin-Benson. Então, as enzimas do ciclo de Calvin-Benson vão fazer a fixação do dióxido de carbono. Primeiro, dióxido de carbono penetrou, ele precisa ser convertido em carbonato.
E aí, a anidrase carbônica, que é a enzima que faz esse papel, ela depende de zinco, ela tem zinco no sítio ativo. Então, vamos tentar complementar com zinco. No ciclo de Calvin, quase todas, assim, vamos pensar, rubisco é a primeira enzima. Então, tem manganês no sítio ativo. Momento de elevada demanda fotossintética, momento de elevada demanda por... Momento de elevada atividade fotossintética, momento de elevada demanda por manganês. Ao longo do ciclo, nós vamos ter ATP sendo consumido para poder fixar esse carbono. Então, de novo, alta demanda por fósforo, e o zinco também participa da estrutura de algumas dessas enzimas, como, por exemplo, da aldolase. Então, a planta está trabalhando, às vezes as coisas, o metabolismo está funcionando, às vezes as coisas saem de forma inesperada, e ocorre geração de espécies reativas de oxigênio, temperatura alta, restrição hídrica, os próprios processos, o elétron escapa da cadeia de transporte de elétrons, ou escapa da molécula de clorofila, e acaba sendo aceito, né, esse elétron por uma molécula de água, formando uma espécie reativa de oxigênio, um radical hidroxilo, um radical superóxido. E aí o sistema antioxidante é quem vai depurar essas espécies reativas de oxigênio. E aí nós vamos ter aí manganês, participando da estrutura da superoxidismutase. Nós vamos ter cobre e zinco, também superoxidismutase com cobre e zinco no sítio ativo. Nós vamos ter ferro na superoxidismutase, ferro na catalase. E vamos ter enxofre participando do ciclo da glutationa com ascorbato. Ou seja, em condições em que a planta está passando por períodos estressantes, a demanda por esses elementos é mais elevada. Logo, a probabilidade de resposta diante da pulverização foliar também vai ser maior. E, por fim, produziu fotossimilado. Chegou a hora de exportar. Então, o sistema de transporte não pode ser um gargalo. Então, o sistema de transporte via floema, nós vamos depender de potássio, para manter a célula túrgida, boro, por causa da integridade das membranas, fósforo, estrutura do ATP, no transporte ativo da sacarose, e vamos ter também magnésio estabilizando a estrutura do ATP. Ou seja, momento de elevada taxa de transporte de nutrientes é um momento de alta demanda por esses nutrientes. Então, isso é o que está acontecendo lá no órgão-fonte. Então, você vai garantir que esses elementos não sejam limitantes do processo. Então, a folha vai conseguir aproveitar a luz, que não é um fator restritivo na maior parte do Brasil. Mas se esses elementos faltarem, ou se esses elementos estiverem em concentrações abaixo da concentração ideal em que eles poderiam estar operando, então a taxa de produção de fotossimilada vai ficar aquém. E o que está acontecendo lá no grão? Né? Do ponto de vista bioquímico. Como é que essa sacarose vai ser convertida? Chegou no grão. Então, o que nós estamos vendo aqui é um endospermo, um grãozinho, essa parte vermelha aqui é um endospermo, um grão de milho, um grão de trigo, um grão de arroz. Então, está chegando, sacarose. Primeira coisa que vai acontecer, essa sacarose vai ser quebrada, ela vai ser hidrolisada por uma enzima chamada invertase, que é uma hidrolase. Então, essa enzima, ela depende de magnésio e zinco para funcionar. Ou seja, magnésio e zinco podem restringir o número de enzimas que vão estar operando dentro do grão. Você não quer que isso aconteça. Porque se essa sacarose não for quebrada em glicose e frutose, o processo de conversão da sacarose não vai acontecer na velocidade ideal, e aí a planta vai sinalizar para a folha para de produzir fotossimilado, porque eu não estou conseguindo, né, o grão vai sinalizar lá para cima, para os órgãos-fonte, para de produzir, porque eu não estou dando conta de processar. Não estou dando conta de converter isso. Então, convertida em glicose e frutose. Em seguida, a glicose e a frutose vão ser fosforiladas. Ou seja,
fosforilada, vocês já sabem do que a gente vai precisar aqui, né? Então, depender de fósforo, no ATP, e a enzima que faz isso é uma transferase. Então, ela pega o grupo fosfato do ATP e transfere para a molécula de glicose e frutose, formando glicose 6P, 6-fosfato, ou frutose 6-fosfato. É uma transferase, e a transferase depende de magnésio e manganês. Mas vocês estão vendo, o magnésio está sempre ali, né? Então, por que as plantas são tão responsivas à pulverização foliar de magnésio? Não é que ela está deficiente de magnésio, é que ela pode operar mais rápido, ou seja, com mais enzimas, fazendo uma taxa de turnover maior, uma taxa de conversão maior, se magnésio não for um elemento que vai restringir o processo. Em seguida, a glicose 6-fosfato e a frutose 6-fosfato vai ser convertida em glicose 1-fosfato, pela enzima isomerase. Ou seja, é só trocar de posição, forma um isômero. E aí nós vamos ter fosfato, porque ela também, quando ela faz isso, ela depende de ATP, e magnésio. Então, magnésio também, cofator dessa enzima isomerase. Em seguida, a glicose 1-fosfato é convertida em glicose adenosina fosfato. Então, mais uma vez, dependendo de fosfato e magnésio, e ela vai ser carregada dentro do amiloplasto. Então, carregada no amiloplasto. No amiloplasto, a glicose fosfato vai ser convertida em amilose, que a gente quer. Amida é o que dá peso no grão. Se isso não acontecer, aquela diferença de potencial entre a fonte é baixa, elevada. E o dreno é capaz de produzir uma taxa elevada. A diferença de potencial é grande. A questão agora a planta é capaz de escoar e os elementos químicos que ela precisa ser reparada, essas enzimas precisam ser sintetizadas. Então, nós vamos dar o que vai estar acontecendo também no grão, a transcrição do DNA em RNA e a síntese de proteínas, que vai depender também de zinco, magnésio, potássio, em todas essas etapas. Mas caminhando para o final, um terceiro estudo de caso, em que a gente vai discutir o impacto do momento de aplicação, é esse aqui com arroz. O que nós estamos vendo agora é o incremento de concentração de zinco no grão e na parte aérea. Não produtividade, mas incremento de concentração. Porque vamos supor que o que a gente queira fazer é aumentar a concentração desses blocos de construção fisiológica, dessas máquinas fisiológicas, lá no grão. Qual é o melhor momento para poder aplicar? Então, nós estamos vendo aqui, em relação ao controle, quando o estudo aplicou 10 kg de zinco por hectare via solo, a concentração de zinco lá no grão ela foi incrementada em 16% em relação ao controle. O controle não recebeu a aplicação de zinco via solo. Quando aplica 20 kg de zinco no solo, incrementa também, mas aí ele foi dividido agora. 10 kg no momento do transplante e 10 kg via solo na fase de floração. Aí aqui, uma aplicação foliar, 75 gramas de zinco via foliar na fase de enchimento de grão. Em seguida, 163 gramas de zinco na fase de... Aí vai ser aplicado, dividido no perfilhamento, na floração e na fase de enchimento. Ou seja, já é maior do que aplicar 10 quilos via solo. Porque a taxa de remobilização de zinco é baixa. A taxa de remobilização de zinco é baixa. A mobilidade dele no floema
é baixa e a taxa de remobilização também é muito baixa. Então, combinam dois fatores baixos, isso vai fazer com que a quantidade de zinco que vá para o grão fique mais dependente da absorção via xilema. E a gente sabe, não vai dar tempo de discutir aqui hoje, que o órgão reprodutivo transpira menos do que as folhas. E aí o seu abastecimento via xilema fica comprometido. Mas olha o que acontece quando a gente combina a adubação do solo com a adubação foliar. Então, a adubação adequada do solo, com a pulverização foliar, aumenta em 41% relativo ao controle. E aumenta mais ainda do que só a adubação via solo. Então, quando a gente combina a adubação do solo com a adubação foliar, a nossa capacidade de nutrir os órgãos dreno, os grãos, por exemplo, é muito maior. Esse raciocínio serve para abordagens de biofortificação ou também para abordagens em que a gente quer aumentar a produtividade. A gente quer aumentar a produtividade, garantindo que esses elementos não serão limitantes dos processos que vão acontecer nos grãos. Então, isso é o que a gente chama, pessoal, de problema do componente limitante. A planta vai operar como se fosse uma fábrica, como se fosse uma linha de produção. Então, imagina que tem uma linha de produção e tem um determinado número de robôs que estão fazendo tarefas, que estão executando parte do processo aqui de montagem do carro. Se tiver um robô lento, um robô que é mais lento, ele vai atrasar toda a linha de produção. Então, um elemento químico que esteja em concentração abaixo daquela em que ele poderia estar, abaixo da concentração ideal, ele vai atrasar toda a linha de produção. No caso das enzimas, quando a gente faz a pulverização foliar, por exemplo, com zinco, magnésio, fósforo, nós vamos garantir que esses elementos não serão limitantes, ou seja, aquelas enzimas que dependem desses elementos não estarão em concentrações abaixo da concentração adequada. E com isso, a gente observa incremento de produtividade. Mas no momento da aplicação, é essencial. Ele faz toda a diferença. Então, para finalizar, a mensagem da nossa conversa hoje é que o momento importa. Mas não só o momento. Tá? Então, a adubação foliar ela pode aumentar a produtividade. Não quer dizer que ela vai aumentar a produtividade. Os fatores determinantes serão a fonte utilizada e a formulação, porque aquilo que você aplica na folha precisa ser absorvido, não pode ficar em cima da folha sem ser absorvido, nem pode ser perdido para a chuva. A dose, porque, claro, existe uma dose mínima para que o nutriente exerça seu papel, a quantidade de nutriente também é importante, e o momento da aplicação é fundamental. E com isso, pessoal, eu gostaria de agradecer e eu vou encerrar a minha participação por aqui, lembrando que vocês podem encontrar informações sobre a terceira edição da Escola de Fisiologia e Nutrição de Plantas no site da FEALC, vocês colocarem no Google Terceira Escola de Fisiologia e Nutrição de Plantas, evento presencial aqui em Piracicaba, na Exalc, nos dias 26 e 27 de agosto. Se você não puder vir, também pode participar online, o evento vai ser transmitido, e é um evento organizado pelos estudantes do grupo de estudos de fertilizantes especiais em nutrição de plantas. Legal? Então, muito obrigado. Meu contato, se vocês tiverem dúvida, também pode me escrever e a gente conversa. Muito obrigado. Excelente, professor. Muito obrigado por todos os conhecimentos divulgados. A gente é um prazer estar aqui com você, divulgando todo esse conhecimento, inclusive para toda a galera que está nos acompanhando. Tenho certeza que foi muito proveitoso para todos eles. E esses conhecimentos aqui é o filé do minhão, eu diria, direto da fonte. Legal. Bom, graças ao trabalho que vocês fazem, né? Do grupo de estudo. Com certeza, professor. Professor, vamos abrir um espaço para perguntas agora? Legal. A gente viu que tem bastante perguntas no chat, e a gente vai passar elas no telão, e a gente vai passando para o senhor. Beleza? Perfeito.
Nós vamos projetar em um desses computadores. Aqui é ao vivo, tá, pessoal? Mariana, você sair do computador do professor. Muito tranquilo. Peraí, eu vou ajudar. Vamos ver. Nós não queremos que tenha esse retorno aqui, né? Aqui. Não, ele não vai para lá. Eu vou ler as perguntas. Perfeito. Primeiro as perguntas e a gente responde. Perfeito. O Gabriel Detta perguntou se é possível aplicar microelementos somente via foliar. Não. Substituir a adubação do solo por via exclusivamente foliar não é uma boa ideia. Tem vários experimentos que mostram que as plantas deficientes absorvem menos do que as plantas suficientes. Nós já fizemos com fósforo, com zinco, com boro, elas absorvem menos. Então, não é ideal. Há situações em que a planta pode apresentar deficiência. E aí vamos supor, você fez a adubação do solo, mas há fatores impeditivos, como compactação, excesso de chuva. Dependendo da concentração, da relação ferro-manganês do solo, ela pode ficar deficiente em manganês ou ficar deficiente em ferro. E aí você não tem alternativa, você precisa entrar. Solo alcalino. Então, em condição de solo alcalino, há uma deficiência generalizada de micro. Aí você entra com uma adubação foliar. Mas essa não é a situação ideal. Não é para substituir a adubação do solo pela adubação foliar. A estratégia que melhor apresenta resultado é aquela de complementação com nutriente via foliar nos momentos de demanda mais elevada. A substituição não é uma boa ideia. Mas a gente pode até tratar disso exclusivamente disso num outro momento. Consegue passar a próxima pergunta, Murilo? No caso do arroz, essa produtividade não é baixa? 1,8 toneladas por hectare? Do Gabriel Deza. Tá. É baixa para os nossos parâmetros, mas foi a produtividade do experimento, né? Então, a gente tem que pegar assim, que naquela condição, a produtividade era baixa, e o experimento, aquela ação, com todos os outros fatores controlados, incrementa a produtividade. Não é uma área de produção de arroz, uma propriedade de produção de arroz de referência. Mas o raciocínio que a gente viu ali, ele é válido. Perfeito. Pode passar para a próxima? Pode. O Francisco Pereira perguntou, a utilização de carreadores, transportadores, ele pode ampliar esse momento? Ampliar o momento? O momento? Eu não entendi. E o Francisco puder, no chat, especificar qual foi o momento. A gente vai passar para a próxima pergunta, vou esperar ele especificar. Tá. Aí a gente volta para dele, então, Francisco. Tá. O Diego Santos perguntou, normalmente, qual é a via de absorção foliar? Ele falou da principal, via das principais, estômatos, tricomas ou etc. Tá. Ocorre uma combinação de fatores. Quais são os canais de entrada? Poros na cutícula e rachaduras na cutícula, porque a cutícula é lipofílica, mas ela não é estanque, ela não é impermeável. Ela tem poros, e esses poros atuam como um canal de comunicação entre o lado interno e o lado externo. Então, os poros da cutícula são uma das vias. Quando a umidade relativa do ar está alta, esses poros ficam hidratados. E aí, aquilo que está na superfície da folha passa para o estado líquido, né, deliquesce, e há um canal de comunicação. O mecanismo é difusão. Então, poros e rachaduras na cutícula. Nos tricomas, a cutícula do tricoma ela é mais hidrofílica do que a cutícula da base da EPDR. Então, o tricoma também atua como porta de entrada, como via de entrada. Os
estômatos também são uma via de entrada. Tem experimentos, por exemplo, que são feitos com cutícula do cafeeiro, cutícula da face abaxial, da de baixo, onde tem os estômatos, e da adaxial. Então, a taxa de difusão é maior na face abaxial, onde tem os estômatos. Os estômatos também são, mas a principal via é a base da epiderme por esses poros que tem na cutícula. E daí a importância da formulação. Porque, dependendo do que é aplicado, dependendo da formulação do produto, ela pode conter substâncias que desestruturam a cutícula, literalmente abrindo esses poros, facilitando a penetração do nutriente. Perfeito, professor. O Gabriel Neca também perguntou: se a gente aplicar o zinco ou o magnésio acima do ideal e antes do nível da fitotoxicidade, a planta ela vai produzir uma maior quantidade de enzima, como a invertase, por exemplo? Nós vamos deslocar o equilíbrio químico na direção da produção da enzima. Só que a produção da enzima ela não é só regulada pela disponibilidade de magnésio ou fosfato. Existem outros fatores, mas o raciocínio está correto. A ideia é que, ao aplicar o elemento, nós vamos enviar um sinal bioquímico para a planta, deslocando o equilíbrio na direção da produção da enzima. Só que a síntese da enzima depende também de outros fatores. Por exemplo, da transcrição do DNA para a síntese da enzima. Então, é um dos fatores que vai estimular a síntese da enzima. E sem esse fator, a enzima não será sintetizada. Então, ele é um fator que limita a síntese da enzima. Ele estimula, mas não é o único que estimula. Mas ele é certamente um dos que limita. Agora, o Júlio Tag, ele perguntou se poderia comentar um pouco mais sobre a absorção de nutrientes de fontes de baixa solubilidade, como óxidos e carbonatos. Esse é um assunto que tem muita desinformação dentro da comunidade. Porque algumas pessoas vão dizer que as plantas não absorvem nutriente advindo de óxido e carbonato. Isso não é verdade. As folhas podem absorver nutrientes vindo de óxido de zinco, carbonato de manganês, óxido de cobre. O que acontece é que é um processo mais lento. Então, é um processo bem mais lento do que aquele que aconteceria, por exemplo, numa fonte complexada, numa fonte quelatada ou numa fonte à base de nitrato. Mas a folha pode absorver. A formulação do produto vai fazer muita diferença. Porque dependendo do que tiver ali na formulação, a taxa de dissolução do óxido pode ser maior ou menor. Então, quando cai uma partícula de óxido de zinco, por exemplo, na superfície da folha, essa partícula não penetra de forma integral na folha. Ela vai ser dissolvida do lado de fora da folha e o nutriente penetra. Então, nós medimos, foi feito um mestrado aqui no grupo, no qual nós usamos zinco 65, nós tomamos o óxido de zinco, esse óxido de zinco foi mandado no reator nuclear junto com sulfato de zinco, ou seja, um sal contra o óxido. Lá no reator nuclear, tanto o zinco do óxido quanto o zinco do sulfato, eles capturaram nêutrons e ficaram radioativos. E aí, nós aplicamos esses tratamentos radioativos na folha, e depois de algumas semanas a gente conseguiu detectar zinco radioativo na raiz, nos órgãos reprodutivos. Assim, nesse caso que eu estou contando o exemplo, foi para se vocês quiserem o artigo, é só entrar em contato comigo. Mas assim como nós vimos ali no caso do trigo, aconteceu a mesma coisa com a soja. Ou seja, ele é uma fonte de liberação lenta. Aí o agrônomo, o consultor, o produtor, é quem precisa decidir se essa velocidade é adequada para aquele contexto produtivo. Então, é uma das ferramentas que o agrônomo tem à disposição para fazer a adequada nutrição das plantas. E, professor, uma dúvida também,
é se a gente consegue utilizar de produtos químicos como adjuvantes para melhorar as solubilidades dessas fontes. Tem como fazer um manejo? A resposta simples é sim. Há uma série de substâncias químicas que podem ser adicionadas para mexer na qualidade da formulação, no desempenho da formulação. Mas, por exemplo, no caso de uma suspensão concentrada, você não faria isso na propriedade. O que se espera é que quem formulou a suspensão adicione esses produtos. Como, por exemplo, nós não falamos aqui hoje, mas tem o caso da chuva. A chuva vai lavar o produto, não vai lavar o produto. Existem aditivos, adjuvantes, dentro da formulação, que vão atuar como adesivos e que vão diminuir as perdas por lavagem. Então, o químico formulador dos produtos, como eu, tem que estar trabalhando em colaboração estreita com o agrônomo, como você. Porque aí a gente consegue fazer o produto ideal para a planta absorver e transportar, né? Como o nosso grupo faz, essa ponte entre quem formula e quem colhe, né? Quem aplica e quem colhe. Então, todos esses segmentos precisam se comunicar. Vamos pegar mais um? Claro. A gente tem uma pergunta aqui do Tauan Tavante. Ele primeiro parabenizou o professor pela palestra, e depois ele falou para comentar da fonte de boro meia, que é monoetanolamina, mais especificamente na absorção e translocação para os tecidos drenos. A questão do boro é que o boro ele apresenta uma mobilidade baixa no floema das plantas que não produzem quantidades expressivas de sorbitol, manitol, de polióis. O que parece é que em algumas plantas, como essas, como maçã, pêssego, plantas que produzem grande quantidade de poliol, o boro forma um adduto, que algumas pessoas chamam de complexo, e aí ele fica mais móvel no floema da. Uma tentativa de aumentar a mobilidade do boro é fazer esse adduto na bancada, no tanque, né, de reação, na hora de formular o produto. Tem alguns estudos que mostram que a aplicação, por exemplo, de boro na forma de adduto, seja com meia ou seja com manitol, sorbitol, pode aumentar ligeiramente a taxa de transporte de boro. Não é que vai fazer ele ficar móvel como ele é na macieira, mas aumenta ligeiramente. Porque o boro, quando ele cai ali na estrutura da folha, então, ele cai na superfície da folha, ele atravessa a cutícula. Qual é o primeiro ambiente que ele vai encontrar? Onde ele vai, assim que ele entrar na epiderme, o que ele encontra? Vai encontrar, já passou da cera. Já. Isso, atravessou a cutícula. Atravessou a cutícula e vai entrar E o pessoal que está aqui no estúdio, na parede celular. Então ele entrou no apoplasto e parede celular. Onde está 90% do boro da planta? Entrar entre a parede celular e a membrana. Isso. Então ele está ali. Então ele está num ambiente que há uma série de polímeros que existem com a finalidade de se ligarem ao boro. E é por isso que a mobilidade dele é muito baixa. Então ele cai num ambiente em que a reatividade dele ali é muito alta. Então, se ele estiver protegido, como, por exemplo, com monoetanolamina, sorbitol, manitol, a tendência é que a mobilidade dele fique ligeiramente maior. Mas, assim, quando eu digo ligeiramente, é ligeiramente mesmo. Mas sempre lembrando que, se ele for limitante de um determinado processo, pequenas quantidades podem fazer diferença. Né? Legal? Fechado? Fechado. Acho que essa foi a nossa última pergunta, mas a gente vai ter muitas outras perguntas no chat que a gente viu ali. E todas as perguntas podem ficar tranquilos, que a gente vai responder no nosso Instagram, no GFTEM, e no Instagram da escola, além do nosso canal no YouTube. Isso. Além disso, essa palestra que o senhor deu vai ficar gravada tanto nesse link da Deutsche, como no nosso canal do Instagram. Por isso, todo telespectador que está nos acompanhando, se inscreve no nosso canal, que a gente vai começar a divulgar mais conteúdos relacionados à nutrição mineral de plantas, sobre fisiologia, sobre como melhorar sua produtividade, utilizando palestrantes do professor Hudson, nosso orientador, outros palestrantes também, e professor
mais uma vez, por todo o seu desempenho que tem feito aqui no grupo. Agradeço a participação de todos que nos acompanharam aqui nessa noite muito especial. Quero reforçar o convite, mais uma vez. Se você gosta desse tipo de conteúdo, quer aprender mais sobre fisiologia, a relação do clima, como que as plantas se comportam em relação a estresse, comentar sobre produtividade utilizando todos os conceitos agronômicos diretamente da fonte, se inscreva presencialmente ou online na nossa terceira edição da Escola de Fisiologia e Nutrição de Plantas, que será realizada em agosto, nos dias 26 e 27, aqui em Piracicaba, na Exalc, e não deixe de participar dessa oportunidade. Então, pessoal, das perguntas que não foram respondidas, a gente pode gravar um vídeo respondendo, nós vamos colocar no nosso Instagram. Agora, eu acho que as melhores respostas para as perguntas vão estar no evento. Vai ter um time de especialistas e aí venham participar do evento conosco. 26 e 27 de agosto, presencial aqui na Exalc, ou online, se você não puder vir. Legal? Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.